Vamos lá. Então feche os olhos um pouquinho, como nós sempre fazemos. Vamos buscar fazer essa entrega total nesse momento, nos desligando das coisas lá de fora que nos prenderam, buscou tirar de cada um de nós, né, esse objetivo de continuar nesse caminho tão bonito que Jesus preparou. Mas nós mantemos a nossa perseverança e aqui estamos reunidos mais uma vez. Então vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, com muita simplicidade, como sempre fazemos, buscando seguir de perto caminho do desapego, cada vez mais buscando se afastar das coisas do mundo e dar lugar para as coisas de Deus. É o esvaziar-se completamente para que Ele possa preencher a todos nós. Então abra as portas, deixe Ele entrar. É bom nós sempre citarmos que só nós podemos abrir, né? Essa porta ela só abre por dentro. É o sentido de que Deus, né, o mundo espiritual, não vem, não invade, né, o nosso querer, né, o livre-arbítrio. Somos livres para escolher. Então vamos escolher a melhor parte. Deixar Ele fazer parte da nossa vida, ouvi-lo, aprender e seguir fielmente por esse caminho. Então deixe Ele entrar, deixe Ele tomar conta de cada um de nós, nos envolver completamente, né, com a sua paz, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua atenção por todos nós. Vamos ouvir, ouça com atenção, né, o que Ele tem a nos ensinar. Peça para Ele abrir a nossa mente, o nosso coração para esse entendimento. Que Ele venha animar, né, a todos nós, nos alavancar, né, tirar dessa posição, nos animar, aumentar a nossa fé, né? E vamos nesse momento de oração pedir pela nossa fraternidade, por todos os irmãos da fraternidade, né, para que também se animem nessa caminhada, continuem firmes na fé, tenham saúde, né? Então, peçamos por eles, pela nossa família. Também vamos rezar pela paz no mundo, pela conversão das pessoas, da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, acendei-me o fogo do vosso amor. Tudo será ativado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, vossos fiéis, fazer com que apreciemos completamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e da sua consolação por Cristo Senhor nosso. sua consolação por Cristo
Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Evangelho, acho que todos já encontraram, né? Então Lucas 14, versículos do 25 até o 33. Busquem fechar os microfones para não fazer os barulhinhos, para melhorar a nossa reflexão. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, bem devagar, meditando, peçam a Deus que ilumine a todos e daqui a pouquinho nós voltamos para fazer a partilha. Vamos lá.
Pronto, gente, deu para ler pelo menos uma vez. Os cachorrinhos também querem falar que estão latindo. Vamos lá. Vou dar uma pinceladinha e depois vocês continuam. Eu estava pensando com meus botões aqui agora, viu, Rose? Onde teve Ilza, teve o jantar lá das pessoas de rua, né? Aquela filinha lá de umas 50 ou mais pessoas ali. Observem o que eu vou falar. Um modo diferente de vida da realidade de todos, né? Muitos estão ali, talvez, num desespero de se afastar do mundo e viver uma realidade paralela. Talvez o mundo tenha decepcionado muitos deles, né? Eu já vi muitos casos desses, inclusive de um deles que era policial em São Paulo e andava para a rua aqui em Sumaré. Então tem casos desse tipo aí. Outros se envolvem com coisas aí, drogas talvez, né? E, enfim, tem tantas formas diferentes, né, para a pessoa se afastar da realidade onde todos vivem e buscam então uma forma diferente de vida, radical, né, em relação a que todos vivem. E essa forma que Jesus propõe para segui-lo também é uma forma radical. Assim como todas essas pessoas de rua se afastaram das coisas aí do mundo e vivem de forma diferente, né? É uma realidade totalmente diferente. Buscas diferentes que o mundo busca, né, para si, né? Totalmente contrária. Eles não têm esse apego, essa busca que todos têm. No seguir Jesus, também teremos essa realidade diferente, né? Então, aquele que realmente entende Jesus, entende a sua proposta, consegue fazer vamos dizer assim, uma ideia real daquilo que Jesus propõe. É o caso dos santos, São Francisco de Assis, que conseguiu entender, os discípulos de Jesus, Paulo de Tarso, enfim, dá para citar tantos e tantos aí que fizeram essa mudança radical, parecida com as daquelas pessoas de rua, só que com um sentido, né? Com um objetivo, uma busca de uma realidade diferente, né? Não estão perdidos. Eles fizeram essa mudança de vida, né? Mas com fé, com objetivo. Diria até mais do que fé, é uma certeza. É o caso de Paulo de Tarso, né? Não vejo que ele tinha fé, ele tinha certeza, por causa das experiências que ele fez, né? E pessoas que conseguem ter, né, essa aproximação maior com Jesus, como o próprio Jesus disse nesse evangelho, né, eles não voltam atrás. Não tem como voltar atrás, né? A construção tem o início, tem o meio e tem o fim. Eles conseguem levar até o término, né, essa construção do reino em suas vidas, né? Então esses realmente adquiriram uma certeza, um compromisso tal com a verdade, com Deus, que não tem como voltar atrás. Então o que tem que tomar cuidado é aqueles que não receberam essa certeza, né? Estão aí no caminho na incerteza, duvidam,
ora aceitam, ora não aceitam, ora estão com o mundo, ora estão com Jesus. Fico com um pé em cada lado. Então, nesse caso, daí pode cair pelo caminho, né? Então, a construção pode não terminar, né? Ou o combustível pode acabar. Vai fazer a viagem, não coloca o combustível necessário e acaba o combustível pelo caminho. E não consegue, né, seguir Jesus. Então ele está falando isso. Então muitas pessoas buscavam Jesus, queriam seguir, ficavam empolgados com aquilo que Jesus estava falando, sobre tudo aquilo que Jesus estava fazendo, queriam segui-lo, mas daí Jesus com essa advertência. Vocês estão preparados? Tem certeza que é isso que vocês querem? Então é bom refletir para não ficar aí no caminho. No nosso caso, cada um de nós que aqui estamos, né, estamos buscando seguir Jesus, talvez não do jeito de um que realmente entende da verdade, como Paulo de Tarso, que fez essa mudança radical, largou tudo. Nós ainda ficamos ligados aqui às nossas coisas, ao mundo. Talvez não faz de conta também, é só tomar cuidado com isso. Se a nossa forma de vida também não é um faz de conta, né? Será que nós estamos realmente edificando? Temos a certeza daquilo que nós estamos fazendo, né? Será que nós não podemos ainda cair pelo caminho aí? Nossa construção ainda não está pronta, né? Podemos vacilar, levar um tombo, cair, né? Se a nossa construção não for bem feita, ela vai para o chão. Então nós estamos ainda edificando. Então temos que ter todo o cuidado, toda a atenção nessa nossa caminhada, né? Para não acontecer esse deslize, né? E acabando aí não seguindo Jesus por um motivo ou por outro, né? Então cada um aqui entre nós, né, coloque o seu dizer, né? Estamos preparados? Não estamos? Como é que está a nossa fé? Como é que está essa nossa caminhada? Temos certeza de tudo isso que nós estamos fazendo? Como é que está a nossa busca, né? Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Fiquem à vontade. Vai lá, Rose. Olha, eu comecei assim, gostei do versículo 27. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O que me chamou bem a atenção foi esse atrás de mim. Para mim foi assim, Jesus dizendo para mim: Rose, eu vou na frente e é só você seguir minhas leis e meus mandamentos. Mas só que não é fácil. É fácil? Não é fácil. E aí eu vi aqui nos dois exemplos que ele deu, nos dois exemplos, trazendo para a vida da gente, tudo que a gente vai fazer, nós temos que ter discernimento, ser prudente, né? Ser coerente nas coisas, ser justo. Eu vi isso aí. E aí no final aqui ele fala assim: se não renunciar tudo que tem, não pode ser meus discípulos. Esse renunciar aí, eu entendi assim, para a gente não ser egoísta, não ser soberbo, senão nós vamos cair no evangelho de domingo passado. Vou querer ser o primeiro na fila, vou querer ser o primeiro a sentar no banco. Eu entendi isso aí hoje do evangelho. Vamos ser prudentes nas coisas, porque se a quem eu quero seguir? Quero seguir Jesus? Eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter discernimento, ser coerente e ser justo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Olha lá, Mário. Vamos escutar o Mário primeiro hoje. Vai lá, Mário. Mas aí depois fica mais difícil pra gente falar, né? Vamos ver. Não, tudo bem, vamos lá, Mário.
Bom, Vai lá, Marcos. eu vou falar o que eu entendi, o que a palavra diz, tocou o meu coração, né? E o coração de todos nós, né? Aliás, esse é o objetivo da leitura orante. É que o que vem nos dizer a palavra. Para cada um ela diz alguma coisa, mas ele sempre diz coisas boas. Então a gente tem que procurar aqui nas entrelinhas algumas palavras que às vezes passam assim despercebidas, né? E que é exatamente aquilo ali que é o mais forte do texto. Então, aqui para mim é uma questão de escolha. Jesus coloca aí uma questão de escolha. Para seguir Jesus, você tem que optar entre os bens materiais e os bens espirituais. Aplicar o devido valor a cada coisa. O que vale mais para nós? As coisas são importantes. Agora, existe a questão de você saber administrar isso. Quando Jesus fala para a gente negar as coisas, os bens, ele está justamente fazendo uma provocação no bom sentido, de mexer com o nosso coração, mexer com o nosso espírito. Fazer com que nós abramos os nossos corações, os nossos olhos, para olhar aquilo que realmente é a proposta de Jesus. Inclusive, ele cita a questão do planejamento aqui, né? Sobre construir um prédio. Então, é aquela coisa de a gente se organizar, tomar consciência para levar o projeto até o fim. Né? A gente tem que ser cristão de uma maneira total, integral, né? Para pôr em prática a proposta de Jesus. Essa justiça divina, que ela supera a justiça dos homens. Não querendo com isso desvalorizar a justiça dos homens, não de jeito nenhum. Mas saber avaliar as coisas. É uma questão de optar por o que é o valor mais importante. É valorizar as coisas. Né? Lógico que os bens materiais são importantes. Né? Você tem direito a ter uma moradia, a ter uma mesa o suficiente para você comer, uma roupa para você vestir. Isso é dignidade. Mas se você valoriza mais isso em detrimento do amor, do segmento que Jesus colocou, Jesus não falou para ninguém ficar pobre, miserável, passar fome, e não leva a nada. Você vai ser mais um pobre. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer dignidade, mas essa dignidade que envolve o amor. Acima de tudo, amor a Deus, amor a você próprio, e amando-se a si próprio, você vai amar ao próximo. Então é essa questão. Acho assim que é uma questão de escolha. Jesus ele faz essas comparações justamente para mexer com o coração das pessoas. Porque nós somos envolvidos o tempo todo, 24 horas por dia, nós somos voltados, sobretudo nos dias de hoje, ao ter, né? Antigamente, no tempo de... Vocês podem pesquisar o tempo dos seus avós, dos meus avós, tinha um terno para ir na missa de domingo, né? Tinha uma roupa para trabalhar e uma roupa para sair, né? Não era assim? Hoje você tem que ter 10 calças, 20 camisas, 10 pares de sapato. Você tem que ter, né? Isso vai nos forçando, aguçando a nossa vaidade. A vaidade é uma coisa que não combina com o amor de Jesus. Né? De jeito nenhum. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Sempre a gente volta a isso. Né? Nas entrelinhas do Evangelho está sempre isso. Né? Ficar atentos. Né? A gente tem que estar sempre atento. Jesus fala, né? Faz um exemplo para o jovem rico, lembra disso? Vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres e segue-me. É um teste que Jesus faz. Né? Está fazendo para nós hoje. É uma questão de escolha. Lógico que ele não quer que você seja pobre, miserável, passando fome. Mas é uma questão de escolha, né? Entre o amor de Deus e o apego às coisas materiais. Então eu acho que é isso. É esse cuidado que a gente tem que ter, né? Saber valorizar as coisas que a gente tem a necessidade física, né? Sem muita vaidade. E a necessidade de levar adiante a proposta que Jesus nos traz, né? Eu acho que é isso que é o mais forte aí
nesse evangelho de hoje. Nas entrelinhas aí, e nesses exemplos que Jesus vai falar, a gente tem que ficar atento, né? Então é assim, a gente tem que tentar planejar, ele fala aqui da construção, né? Não é só ficar no alicerce, é construir, começar e construir, quer dizer, levar a sua proposta até o fim. Quando você assume o ser cristão, é levar essa proposta até o fim. Valorizar as devidas coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo. Só que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, e nós temos que, o tempo todo, sermos dirigidos e guiados por esse amor que Deus nos dá, que vem muito forte através de Jesus para nós. Não precisa ser radical que nem foi São Francisco, mas a maneira dele negar as coisas do mundo é uma maneira dele dar um exemplo. Aquele exemplo que ele deu naquele tempo, há 800 anos, nos faz estar seguindo ele até hoje. Olha que desapego interessante, que importância. Então, assim, a gente tem que saber discernir entre uma coisa e outra, mas sempre voltado pela direção do amor que Deus nos dá e que espera que nós levamos adiante para termos um mundo melhor. Eu acho que é isso que veio, pelo menos para mim. Muito bem, Mário. Ô, Mário, o que você acha que vai acontecer agora? Vou falar para o Lico falar alguma coisa. O que você acha, hein? Falar o que? Eu não entendi. O Lico. Vou chamar o Lico. O que você acha que vai acontecer? Lico, o que você vai falar? Então, na verdade, eu não sei o que falar. Pra ser bem sincero. Quando eu li esse evangelho, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou pro inferno. Aí quando o Mário começou a falar, me deu até uma esperança. Puxa vida. Porque de verdade, a hora que ele começou a falar que ele abriu mão de tudo, dos parentes, da mãe, por ele no primeiro plano, eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Será que eu sou capaz de fazer isso? Aquele planejamento todo. Aí eu fiquei pensando, mas aí quando o Mário explicou, tipo, não é para olhar no pé da letra isso, é questão de planejamento, né? Aí eu já fiquei um pouco mais cegado. Mas eu fiquei, nossa, eu indo na igreja, tentando buscar o amor de Deus. Mas a gente sempre, pelo menos eu oro. Quando eu vou para lá, eu sempre penso nos meus familiares, nas pessoas que eu gosto, sempre oro por eles. E aí, é como deixar eles em segundo plano? Aí eu fiquei meio assim, eu abri mão de tudo e só segui a Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, é o correto, mas eu não sei, eu ainda tenho muito ainda que aumentar a minha fé, sabe? É o que esse evangelho me tocou, entendeu? Eu acho que eu tenho muito ainda que aprender. Eu também, Eurico, não sei fazer, porque a gente vai aprendendo junto, Eurico, né? E assim, a leitura orante é isso. Para mim, por exemplo, o que eu falei é o que eu senti, sabe? Eu não estou pregando nada, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para isso. Mas assim, a gente entra começa a observar as palavras e o que elas querem dizer nesse texto, né? Entra nas entrelinhas que a gente encontra, pelo menos para mim, essa mensagem, né? E dentre tantas mensagens que tem aqui, tem algumas que tocam mais a gente, né? Eu acho que é isso, a leitura orante é isso, toca o coração de cada um de uma maneira, né? Até na maneira que a gente vive o dia a dia, né? Uma profissão que você tem, completamente da Rose, entendeu? Então a gente sempre busca aí nas entrelinhas alguma coisa que serve bem pra gente, né? Assim, é bastante individual, a palavra toca o coração de todo mundo, mas de uma maneira como cada um vive, né? No seu dia a dia. Acho que é isso. Eu também não me recordo de ter visto esse evangelho. Acho que é a primeira vez que eu vejo. E olha que eu participei de várias leituras, gente, eu não me recordo de a gente já ter visto esse evangelho. Eu posso ter faltado no dia. Eu não me lembro. Só tem no evangelho de Lucas mesmo, essa narrativa é só em Lucas.
Muito legal, bem. É legal isso aí. Isso, Mas não pode se ler o pensamento, senão a gente fica meio bobo, meio perdido. Viu, Mário? Eu passei a bola pro Lico para ele passar para você. Mas como você já tinha falado, não deu certo. Mas mesmo assim ele passou. Agora eu quero ouvir a Conceição. Opa, vamos lá, Conceição. Isso que é legal. A gente vai Quero vendo ver o como Marcelo e a Conceição falar agora. a gente vai vendo como tocou o coração de cada um, né? No dia a dia de cada pessoa, né? É interessante É isso. porque é bom, porque, querendo ou não, a gente. O que a gente sente, a gente leva um pouco a nossa vivência junto. E, né, a Rose sempre comenta, né? Da vivência dela. Quando ela lê o Evangelho, ela fala um pouco do seu cotidiano, o que aquilo tocou nela. A Conceição também. O Marcelo gosta também de explicar, né? Trechos do Evangelho. Às vezes eu tenho um pouquinho de dúvida. Ele fala, é lá no. Como eu ainda não li, eu estou tendo contato recente com a Bíblia, né? Então tem muita coisa que às vezes fica meio a desejar, porque a gente vai lendo fragmentos dela. Aí ele fala, olha, teve até um dia que eu não tinha entendido uma passagem. Aí ele falou, é os 10 mandamentos. Aí eu fui lá ler para entender, né? O Marcelo comentou até numa leitura já, quando era presencial ainda. Aí eu fui lá para poder entender. Mas assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai escutando um ou outro e vai adquirindo a experiência trocada, né? Mas é isso, vamos deixar o pessoal falar. Deixa passar a vez para os dois ali que ainda não falaram. E a Maria Ilza já falou, Ilza? Não falou também. Ah, ela está se escondendo. O Nelson também não falou. Deixa para vocês. Vai lá, Conceição. Passou a bola para Já que você. passou a bola para mim, É. para quem não falava nada, ele falou muito bem. Para quem não falava nada, não tinha nada para falar, olha só quanta coisa boa saiu aí, né? Tá vendo? Tem sim, todos nós temos alguma coisa para falar. É complicado, é difícil, né? Eu queria comentar aqui, me chamou mais atenção aqui, quando Jesus fala assim, se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim do que seu pai, seu irmão, sua mulher, aquelas coisas, né? Não é digno de mim. Nós podemos dizer assim, Jesus pegou pesado aqui, né? Quer dizer, foi muito claro, se a gente quer seguir Jesus, quer ser discípulos, não é fácil, e ele deu as dicas, né? Como o Luizinho sempre fala, do desapego. A gente tem que colocar primeiro Jesus na nossa vida, para a gente ser discípulo. Ele deixou bem claro, a gente não é digno de ser discípulo. Se a gente se apegar mais ao pai, à mãe, as coisas aqui da terra, então ele deixou claro que a gente não é digno de ser discípulo. Pesado, eu achei uma palavra meio pesada, mas muito claro, né? E Jesus aqui foi muito claro, né? Para a gente entender. Porque a gente tem que refletir e pensar em que lugar que Jesus está na nossa vida. Porque ele está pedindo, você quer ser meu discípulo? Ele não está obrigando ninguém a seguir esse discípulo dele. Mas para ser discípulo, tem, podemos dizer assim, as regrinhas, né? Você tem que seguir os mandamentos, tem que desapegar, principalmente, não se apegar às coisas desse mundo. Nem o pai, nem a mãe, não pode estar em primeiro lugar que Jesus. Então, para ser digno dele, tem que pegar a cruz e seguir atrás dele, que ele mesmo disse. Ele deu o exemplo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele mostrou o caminho. Se a gente quer ser discípulos dele, né, todos nós não somos discípulos, nós achamos que nós somos discípulos. Então, para a gente ser discípulo, tem que seguir essas regrinhas aí que ele deu, né? Ele deu a dica, né? Se eu quero ser discípulo, eu tenho que seguir. Se eu não sou capaz de seguir as regrinhas, sou que nem aquele jovem lá, né? Seguir os mandamentos, fazer tudo. Mas como Jesus mandou ele vender tudo, quer dizer, já desistiu e foi embora para casa triste. Será que a gente está sendo aquele jovem que está colocando, achando que está colocando, fazendo tudo direitinho, seguindo os 10 mandamentos? Mas será que a gente está colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida? Conceição,
agora que você estava falando, eu fiquei pensando, realmente, né? Ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Então, tipo, é o mínimo que a gente podia fazer, mas mesmo assim é difícil, porque são tantas gente querida, as pessoas que a gente ama, e assim, por mais que a gente não queira, eu não sei, eu ainda eu não consigo deixar em segundo plano, porque quando a gente vai até Deus, muitas vezes a gente vai com a intenção de, fulano tá precisando disso, aí você sempre vai orar pelas pessoas. Então, a gente vai até ele, mas a gente sempre pensa, nossa Deus, não tem como ajudar aquela pessoa, ela tá precisando, um familiar ali doente ou alguma coisa do tipo. Então, é isso que eu fico meio assim, tipo, deixar em segundo plano. Mas aí é o que você falou, né? Não é tentar não deixar. Ele não pode. Ele sempre tem que estar em primeiro, né? Ele abriu mão da vida dele por nós. É o mínimo que a gente pode fazer é retribuir esse amor que ele fez, né? De morrer na cruz para salvar a humanidade, né? Mas sei lá. Então fiquei meio assim com esse evangelho. Deixar agora vocês finalizar. Você concluiu, né, Conceição? Sim? Então agora deixa pro Marcelo. Ou pro Ailza, enfim. Vou ficar quietinho agora, eu tô falando muito. Deixa eu falar um pouquinho. Ô, Eurico, completando um pouquinho o que você falou por último, toda vez que você está ajudando o seu irmão, toda vez que você está rezando por um irmão, por um parente, por alguém querido, você está se aproximando de Jesus, né? Você está fazendo a missão dele, né? Então é um pouquinho assim. Aqui na minha liturgia diária, ela termina aqui dizendo assim: o mestre não pede o impossível, mas a pessoa precisa estar disponível para tudo o que for possível. Olha que interessante isso aqui, né? O mestre não pede o impossível para a gente, jamais. Mas a pessoa precisa estar disponível para fazer tudo o que for possível. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, eu tenho uma médica aposentada aqui em Sumaré. Todo domingo que ela me vê na missa, ela vem falar comigo. Ela quer conhecer a fraternidade, ela quer ajudar na janta, ela quer ajudar a entregar marmita. Eu passo horário, ela nunca vai, porque diz que nunca dá tempo. E ela é aposentada já. Então, eu acho que a gente precisa também, não pode sentar e esperar as coisas acontecer, né? A gente tem que fazer acontecer. Sábado encontrei ela na feira e veio ela perguntar para mim horário da janta, horário da que faz, que ela queria ajudar, mas não dá certo, não sei o quê. Eu falei para ela, olha, faz a sobremesa, leva a sobremesa, pelo menos está ajudando, né? Ela é uma pessoa que tem condições, mas você vê, ela nunca consegue. Então, isso é da gente também, né? A gente tem que se dispor a fazer as coisas. A Cristina com o Luizinho, esses dias estão doentes, tudo. Ontem foram na janta. Melhorou um pouquinho, né, Luizinho? Foram na janta. A Cristina foi ajudar a fazer, o Luizinho foi ajudar a entregar. Eles podiam pegar e ficar em casa. Falar, não, não estou bem, fico em casa. Mas foram. Então, eu acho que é isso que Jesus quer da gente, né? Ele não quer que a gente fique sentado esperando as coisas acontecerem. A gente tem que fazer acontecer, né? Principalmente quando se trata do outro irmão nosso, que seja um parente nosso, que seja um irmão de rua, que seja um vizinho. A gente não pode ver as coisas e ficar acomodado. Eu acho que então é um pouquinho isso. A gente tem que se mexer. E é possível, né? Se Deus nos deu, é porque é possível fazer. É possível acontecer. Bom, pronto, já falei. Agora falar Nelson. Então, eu vou falar só desse 27 aí. Quem não carrega sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. A minha Bíblia aqui é mais simples, é só me segue, não é anda atrás de mim, né? Mas a cruz, todo mundo tem que carregar a cruz, né? Quantos problemas acontecem na nossa vida, né?
E aí entra no negócio do planejamento, né? Que você planeja a construção para começar, o meio, o fim. Então você não pode desanimar na vida, porque sempre vai ter problema. A cruz que a gente carrega é o sentido figurado, né? Mas acontece muita coisa na vida da gente que a gente às vezes acha que não merecia, que por que aconteceu? Nossa, né? A gente reza tanto e acontece, né? A gente tem que tomar a cruz e seguir Jesus mesmo, né? E o planejamento aí eu achei legal essa parte de planejar a construção, planejar a guerra, tentar fazer as coisas norteando pelo seguimento de Jesus, né? Aí o que acontecer, você está sempre como mestre de exemplo, né? É mais ou menos isso que eu senti. Alguma coisa? Quem mais? Marcelo, quer falar? O evangelho de hoje ele é bem enfático, né, uma palavra que sempre é falada aqui na fraternidade, né, que é o desapego, né, e a renúncia, né, quando você renuncia a alguma coisa, é uma decisão que você está tendo, né? De ter uma coisa e não ter outra, né? Porque mais pra frente, em outra passagem, Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, né? Tem que ser uma das duas coisas, né? As duas coisas não tem como, né? E, como o Mauro falou aí, essa enxurrada que a gente tá hoje, né? Então, se a gente não se cuidar, a gente acaba sendo arrastado, né? Pra essa tanta propaganda, né? De 24 horas por dia, né? Você tem que estar revestido mesmo com essa. Gostei muito do que a Ilza falou, né? Você está disponível, né? Para ajudar, né? Quando precisa. E até eu posso falar, né? De quarta-feira eu tenho um compromisso lá no grupo que eu participo, né, do Naranon, que tem reunião de quarta-feira, acaba sendo no mesmo horário, né, do preparo lá Bom, vou ver aqui na minha agenda aqui, só consigo chegar mais cedo. Eu gostaria de ajudar também nessa missão aí que eu vejo que é maravilhosa, né? De poder estar alimentando as pessoas, né? Então, isso é maravilhoso, né? Me disponho, né, a fazer esse trabalho com vocês aí. Até mesmo se eu chegar um pouquinho atrasado lá também, dá pra contornar, né? Mas eu gostaria de participar com vocês da janta. Muito bem, Marcelo. Acho que faltam 8 minutos. Acho que dá para terminar, né, Ilza?
Dá para terminar, Silvio. Sem falou, virar. né? Todo mundo falou, né? Alguém quer comentar de novo alguma coisa? Não, né? Então Tá bem. vamos agradecer a Deus por esse momento. Agradeço de coração por nós estarmos aqui reunidos, por tudo aquilo que foi colocado por Ele para nós, né? Que possamos absorver bem todas essas verdades e fazer mudança na nossa vida. Então vamos agradecer a Ele por tudo, dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como na céu. O nosso que está na perdoai-nos assim como nós perdoamos não deixeis cair no Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele esteja com nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.